essa questão desses parlamentares que estão usando a rede social X é justamente para tentar fazer algum tipo de resposta a essa decisão da justiça, né? Porque eles não estão só usando a rede de forma convencional, estão tratando sobre o bloqueio, dizendo que não vão respeitar o bloqueio e tentando, portanto, criar uma onda negativa em relação ao ministro, como a Carla Zambelli, que está pedindo para todo mundo comparecer a esta manifestação. Bom, você que é do Teletime, deixa eu te fazer uma pergunta antes disso tudo. É difícil para eles burlarem esse bloqueio do X no Brasil? Como é que você vê esse movimento coordenado? Afonso, olha, não é difícil, né? Mas eu acho que é importante a gente começar com a premissa de que observa o perfil desses parlamentares, eles têm um alinhamento ali comum, né? Quando você analisa e observa a ocupação das redes sociais, você nota um campo muito forte de setores da extrema-direita fazendo enfrentamento a determinados poderes constituídos, né? O que nós estamos vendo, no fundo, nesse caso, é um exemplo claro e nítido disso, né? De parlamentares que estão aí descumprindo uma ordem judicial. É simples você fazer isso, né? Por exemplo, para quem usa MacBook, basta usar ter uma conta no iCloud+, e colocar um botão de navegação privada e utilizar o navegador Safari, por exemplo, que você consegue facilmente, sem usar uma VPN, digamos assim, que é um sistema de rede um pouquinho mais complexo, né, para o usuário comum, e começar a acessar e twittar. Então, não é difícil. Agora, a análise é mais política aí, né? São parlamentares que defendem, tem um campo ideológico que se traveste de uma defesa da liberdade de expressão, que estão usando de suas prerrogativas, né, ou exagerando até talvez nessas prerrogativas, a utilizar essa plataforma dessa maneira, de uma maneira indevida, né? Inclusive, essa é uma motivação que culminou, que levou à atuação do Supremo Tribunal Federal contra a plataforma X, não é? Porque a plataforma tem sido utilizada como um grande megafone de discurso antidemocrático, de discurso contra as instituições, contra o Estado Democrático de Direito, tendo como viés aí o exagero à liberdade de expressão. Então, no fundo, é isso que nós estamos vendo, né? O Alexandre de Moraes, ele tentou enfrentar isso, e tudo começou quando o X não cumpriu a sentença de bloquear alguns perfis que ajudaram a construir o 8 de janeiro. Ali começou a desenrolar e começou os ataques ao Supremo, o ataque a uma personificação do próprio Alexandre de Moraes, e que teve muita voz no parlamento desses parlamentares, né? O Congresso hoje, a gente que é jornalista e acompanha o Congresso tem observado isso, é um grande espaço onde você tem ali um núcleo de defesa dessas plataformas como grandes espaços de liberdade de expressão, como isso não exigisse o mínimo de responsabilidade. Então, eu começaria analisando por essa perspectiva, Afonso. Sem dúvida, Marcos. Olha, o próprio senador Eduardo Girão disse aos nossos colegas do Estadão que foi feito um almoço com esses parlamentares alinhados ao ex-presidente Jair Bolsonaro e que eles concordaram que vão continuar utilizando a rede social X, mesmo com essa decisão de bloqueio. Aí a questão que fica, né, Laís, é que não é algo esporádico, um ali e outro aqui, é algo coordenado. Eles combinaram isso justamente para não reconhecer essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, que, como disse muito bem o Marcos, tem um contexto cronológico muito delimitado, não é do nada que ele decidiu pelo bloqueio da plataforma, né? Eu acho que é exatamente isso. Se a gente tirasse do contexto e visse essa decisão de continuar postando no X com VPN isoladamente, a gente entenderia que é só, né, um desafio à ordem do Moraes. Mas se a gente olha para trás e vê que, né, começa justamente com a ordem de bloqueio desses perfis que supostamente teriam participado na organização do 8 de janeiro, acho que fecha o círculo, né? E eu tenho pensado bastante sobre como esses perfis estão organizando, né? Esses atores estão organizando. E acho que vai na lógica eles querem vender isso como uma desobediência civil, né? E contaminar, talvez, a base deles com essa ideia de que desafiar essa ordem judicial, de que usar esse subterfúgio para continuar publicando
é sim desafiar a ordem do Moraes e tudo que o Moraes representa. Então, eu acho que esse almoço é um fato relevante, aí, um evento interessante, porque de fato confirma que existe uma ideia por trás, né? Não é que isoladamente eles estão tentando fazer isso. Eu também acho que é interessante pensar que alguns estão publicando, e aí por isso, alguns que estão no Brasil estão publicando, e por isso a gente sabe que eles estão usando o VPN ou algum outro subterfúgio, né? Como o Marcos comentou, mas alguns estão explicitamente falando que estão usando o VPN, né? Ou seja, estão ali confessando que eles estão desafiando a ordem do Moraes. Então é como se fosse uma desobediência dupla, né? E eu acho que vai ser interessante ver o efeito que isso tem aí sobre essa base de apoiadores dessas figuras bolsonaristas. E no caso desse VPN, não é, Marcos? Para acessar o X, há uma multa prevista, se eu não me engano, de R$50 mil. Então, daqui a pouco, o que pode se esperar é que o ministro, para fazer valer sua decisão, multe esses parlamentares que estão fazendo até o print. Eles tiram a tela do Twitter, do antigo Twitter, e postam nas outras redes sociais. Ou seja, eles fazem questão de usar todo ali o símbolo mesmo do X para mostrar que não estão acatando a essa decisão. Ô, Marcos, eu vou partir daqui a pouquinho para a questão de regulação, que é um tema que vocês dois, sem dúvida, querem falar, e é muito importante, é, na verdade, o plano de fundo de toda essa história. Agora, é importante a gente dizer também que isso ajuda a inflar o movimento de 7 de setembro organizado pelos bolsonaristas, né? Teve já aquela série de reportagens do jornal Folha de São Paulo, que ajudou nisso, e agora vem mais essa questão do bloqueio da rede social X. Eles, muitas vezes, não querem nem saber os argumentos, mas querem um pretexto, e agora está cheio de pretextos para este ato que está sendo encabeçado aí pelo pastor Silas Malafaia, né, Marcos? Sim, sim, sim. Na verdade, no fundo, se você for observar, essas redes, essas plataformas, elas estão servindo de grandes espaços de um debate público enviesado, né? E aí eu acho, Afonso e Laís, que é importante a gente apontar aonde Elon Musk está nisso, não é? Uhum. Ele é um dos grandes baluartes, digamos assim, dessa voz da extrema-direita mundial. Assim, né? O último movimento dele agora, por exemplo, foi apoiar o Donald Trump. Né? Então, no fundo, há uma coordenação, uma concatenação de ideia ideológica sobre o que é essa plataforma. Né? É mais ou menos aquele dono do jornal que tem uma linha ideológica e que coloca e dá voz e permite que todos aqueles que representam e concordam com a sua voz tenham os melhores espaços possíveis. E aqui eu estou falando de uma plataforma que tem pelo menos 12, 13 anos, digamos, de existência, e que se tornou uma grande arena pública do debate público brasileiro, por exemplo. Né? É importante destacar que o Brasil ocupava até meados de 2022 a 6ª posição de usuários do Twitter, não é? No mundo. Nós não somos um país irrelevante nessa plataforma. E a gente que é jornalista, pesquisador, enfim, que acompanha sistemas de tecnologia e qualquer outro dos temas, sabe de muita coisa em primeira mão pelo Twitter e depois pelos meios de comunicação, digamos, mais tradicionais, digamos assim. Então, ela adquiriu uma relevância histórica aqui, né? E você ter ali o franco acesso, sem nada que te permita um mínimo de responsabilidade, sendo que o dono daquela plataforma entende que isso é algo relevante que tem que ser preservado, dando voz para essas pessoas, esses perfis, são perfis de grande engajamento, são perfis com grandes seguidores, que tem uma incidência naquele espaço, que tem uma grande projeção naquele espaço, se torna um prato cheio para que a gente tenha aí a organização desses movimentos e desses atos democráticos. Né? É importante destacar e voltar mais um pouco atrás, como disse a Laís e como nós falamos no começo, que tudo começa, na verdade, ali. O 8 de janeiro é o grande estopim desse processo, digamos assim, porque nós estamos vivendo hoje. Então, há uma série de ações reiteradas de como essas plataformas têm se comportado, em especial o Twitter, porque claramente o seu dono tem um alinhamento ideológico com esse tipo de pensamento,
nesses processos e nessas construções antidemocráticas dentro dos países democráticos e contra as instituições. É um print que o Elon Musk retweetou uma pessoa que fazia um chamado ao 7 de janeiro. Ele usou a conta dele, que tem muitos seguidores, para retweetar e, enfim, não escreveu nada, mas colocou ali várias bandeirinhas do Brasil, ou seja, né, endossando esse chamado à manifestação que tem como pauta principal ataque ao Supremo e ataque ao Alexandre de Moraes. Então, acho que isso somado a um outro fato, que é o Twitter Spaces, né? Nem sei se chama mais Twitter Spaces ou se tem outro nome, que ele realizou com o Donald Trump faz umas 2 semanas e não chamou a Kamala Harris, né? Ou seja, priorizou um candidato sobre o outro. Eu acho que são evidências que vão deixando claro que ele está usando a plataforma de fato para avançar os seus interesses políticos, né? Então já não cola mais a ideia de que é a defesa da liberdade de expressão irrestrita, porque ele está claramente favorecendo só quem concorda com ele, quem está alinhado com a ideologia dele, né? Então, acho que essas peças vão somando e a gente vai conseguindo entender que, de fato, a plataforma está ali para servir o interesse dele, né?